Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Eu sou a Paula, da Rede Insight. Nesse vídeo, vamos falar sobre planejamento estratégico. A gente resolveu dividir em 5 vídeos, para não ficar aquela coisa chata e para a gente poder ser bem específico nos pontos que vocês precisam se atentar aí. Estou com o meu parceiro aqui, Davi Andrade, que é um mestre nesse assunto, e eu vou passar a palavra para ele perguntando: Davi, planejamento estratégico, quando fala, o pessoal já arrepia e fala assim: meu Deus, o que vai ser um negócio pequeno que não precisa? Fala para gente. Pequenos negócios precisa ou não precisa de planejamento estratégico? Cara, para tudo na vida, você tem um planejamento, né? Quando a gente fala planejamento estratégico, fica parecendo algo muito complexo, muito difícil, coisas que são voltadas apenas para grandes empresas, e não precisa ser assim. Quando você tem um pequeno negócio, é lógico que o planejamento não vai ser algo muito pesado, porque senão você não vai fazer outra coisa, senão planejar e vai deixar de executar. A ideia não é essa. Mas existe um mínimo de planejamento, alguma reflexão que a gente tem que fazer para que a gente alcance nossos objetivos. Então, essa sequência de vídeos é justamente para a gente poder pontuar que reflexões são essas, que coisas que eu tenho que pesquisar, o que eu tenho que olhar ao meu redor para poder alcançar os nossos objetivos e alcançar mais rápido também. Porque, no final das contas, a estratégia é para isso, para que você alcance, chegue a algum lugar de forma mais rápida. Muito bom, muito bom. Como vocês já sabem, a nossa pegada aqui da Insight é pegar esses assuntos extremamente importantes para o empreendedorismo, que a gente, né, levanta a bandeira do empreendedorismo com responsabilidade e trazer esses assuntos que parecem complexos para o nosso dia a dia de uma forma simples, de uma forma didática. Então, o nosso mestre trouxe uma apresentaçãozinha e alguns slides só para orientar aqui o nosso papo, mas vai ser assim uma troca gostosa, né? Como sempre, Davi. É isso aí, é um bate-papo rápido, né? Tem que ser leve, para a gente poder fazer isso e poder passar a ideia. Enquanto ele abre lá, eu vou falar, é leve, é tranquilo, é divertido, mas você já pega o teu caderninho aí, porque vai ter um monte de coisa para anotar, um monte de exercício precioso que a gente vai passar, e aí vai ter esse caderninho aí do seu planejamento. A tela aqui inicial, né, tem esse jogo de xadrez, né? Quem não sabe jogar xadrez pode usar dama também, não tem problema. O importante é usar as ferramentas que a gente tem à mão. Então, vamos lá. O que é a estratégia? Como falei há pouco, é o caminho, né, para você alcançar o mais rápido possível o seu objetivo. Isso aí tem um livro chamado A Arte da Estratégia, do Carlos Alberto Júlio. Cara, esse livro é muito simples, eu recomendo a leitura, porque ele traz todos esses elementos que a gente vai trazer nessa sequência de vídeos de planejamento estratégico. O livro traz também, numa linguagem muito boa, fácil de ler, recomendo muitíssimo que leiam. Toda a estratégia ela é feita para que você alcance um objetivo e alcance no menor tempo. Se você vai ao supermercado, por exemplo, você tem uma estratégia. Você sai de casa, você tem 1 hora para ir no mercado e voltar. Ok, então você vai no supermercado, você já vai com uma lista de compras, você já sabe em que corredores você vai buscar os seus produtos. Se você for sem lista, eu vou lá no mercado, vou ver o que eu resolvo comprar, você vai passar horas lá dentro, né? Então, a ideia aqui é simplificar, é otimizar o seu tempo. Então, a estratégia é isso, é você definir um objetivo e de uma forma mais certeira. E todo objetivo, né, toda estratégia, ela visa o quê? Definir, ela chegar a algum lugar. Se é para chegar a algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é definir onde a gente quer chegar. Isso vai estar dentro da estratégia, não tem como fugir disso. Toda estratégia, ela parte de um lugar para chegar a outro. E vocês já devem ter visto isso em vários lugares,
né? Existe o gato de Cheshire, que é da Alice no País das Maravilhas, e ele fala para ela, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se o empreendedor ele monta um negócio e ele não tem um objetivo claro, o que ele quer com esse negócio, para que serve isso para ele, qualquer caminho serve. Onde ele chegar, vai estar bem chegado, porque isso ele não definiu, ele não está sob o controle dele, esse objetivo, esse destino. E para começar a estratégia, se você já tem isso já tem no seu horizonte um objetivo, agora vamos olhar, dar um passo atrás e definir aonde nós estamos. Antes de partir em direção ao objetivo, é preciso saber onde estamos. Se você vai pegar um Uber, por exemplo, ou um táxi, primeiro, se você vai chamar aí pelo aplicativo, ele vai te perguntar onde você está, onde é que o táxi vai te pegar. Se você não sabe onde você está, vai ser um grande problema. Se o GPS não estiver funcionando, se tiver algum problema de localização, você não consegue ser pego. Por mais que você saiba onde você quer chegar, você precisa saber de onde você está partindo. E essa é a premissa básica. Então, vamos à definição... Gente, deixa eu só dar uns palpites aqui, porque eu começo a me coçar aqui, Davi começa a falar, os insights começam a vir, eu não sei se com vocês é assim, mas tenho certeza que é. Como o Davi já falou, o planejamento e a estratégia são importantíssimos para tudo que a gente faz na nossa vida. E ele trouxe ali um exemplo de mercado, exemplos de viagem, exemplos de qualquer coisa. Exige aí uma estratégia e exige um planejamento para que a coisa seja em menor tempo, menor custo. Então, a gente trouxe aqui esse conceito para, né, trazer a importância do planejamento. A gente vai focar nesses 5 vídeos no planejamento para a sua empresa, mas saiba que qualquer outro planejamento vai envolver uma estratégia e isso vai te levar com sempre menos desgaste, né, Davi? Mas vamos se atentar aqui às empresas. Queremos saber por onde começar, então, esse planejamento. Não tem como a gente pensar antes como isso, a gente não sabe onde a gente está. E aí o Davi tem aqui uma ferramenta maravilhosa, não, acho que a gente vai falar de 2 ferramentas aqui, né, Davi? Para a gente entender o que a gente tem que trazer para a realidade, para o nosso presente, quais são os pontos que a gente precisa se atentar. Bom, existe aí essa regra dos 6-6, que começa com companhia. Eu preciso definir, se eu já tenho um negócio, eu quero montar um negócio, eu preciso definir que aspectos de empresa eu tenho, que recursos de empresa eu tenho à minha disposição. Eu trabalho num escritório, eu tenho um escritório à disposição, eu tenho um espaço à disposição, eu tenho uma boa internet, eu tenho um bom computador, eu tenho alguns elementos visuais à minha disposição, já defini a marca que eu vou usar, o nome para a minha empresa, eu tenho já uma identidade visual bem definida, eu uso e-mail corporativo, eu uso Gmail, Yahoo, enfim, nem sei se tem mais, se tem Yahoo ainda, uma das antigas. Tem, deve ter. Tem Outlook, né? Tem muita gente que ainda usa Outlook, usa o Gmail. Em matéria de companhia, como é que eu estou sendo visto pelo mercado como empresa? Eu estou me vendendo como o Davi, pessoa física, autônomo, ou estou me vendendo como uma empresa que faz um serviço que eu estou prestando, presta o serviço que eu ofereço. A gente precisa entender isso, preciso me enxergar como empresa, me ver como empresa. E aí a regra mais regra do 6-6 é entender se eu tenho todos esses elementos, o que falta, o que não falta, o que eu tenho de bom, o que eu não tenho. Ou seja, como está a sua empresa nesse momento, para o que você deseja alcançar, né, Davi? Nas áreas que a gente vai também pontuar quais são as áreas principais que você tem que olhar aí no seu planejamento. Sim, é mais um aspecto de como você pode ser visto, como é que você consegue
qual é a sua imagem perante o mercado, né? Se você tem a estrutura necessária ou adequada para poder prestar o serviço que você está prestando. Porque isso vai impactar no seu cliente, né, no seu consumidor final, a pessoa que vai comprar o seu produto, que vai acessar o seu serviço também, isso vai impactar como ela tiver, né, vai impactar no preço, vai impactar em uma série de coisas. Então, como você se mostra, se você tem a estrutura para aquilo que você está oferecendo? Então, todos os aspectos de empresa, o que você tem aí, fazendo um levantamento disso, uma análise, ser bastante crítico consigo mesmo para poder fazer esses apontamentos. E aí, gente, entra o caderninho, ó, já está na hora de começar a escrever. Isso em si não é o planejamento, vamos falar aí, né, Davi? Isso é o que você precisa refletir para chegar no seu planejamento estratégico. Então, é o que você tem que ter em mente que vai abrir aí os seus caminhos para a melhor estratégia, né? Sim, o planejamento começa essa preparação. Você precisa preparar toda a informação que você precisa, né? Você tem que buscar para avançar com o planejamento para frente. E a gente vai passar o passo a passo aqui para vocês, gente. Vamos com calma, vamos construindo juntos. Sim. A gente está indo lá do beabá, porque se a gente for direto para falar do planejamento, isso aqui que ficou para trás, você vai ter dúvida, né? Na hora que você for fazer, por exemplo, definir o seu objetivo e tudo mais, e o que você precisa fazer para alcançar, se você não tiver esses 6, por exemplo, anotados, refletidos, pensados, isso vai fazer falta lá na frente. Então, o próximo passo aqui, depois de companhia, são os concorrentes. Quem são meus concorrentes no mercado? Tem muita gente que diz, eu não tenho concorrente. Olha, eu nunca vi um negócio que não tivesse concorrente. Talvez ele consiga ter diferenciais em relação aos concorrentes dele, mas não ter concorrente é algo extremamente raro. O mercado provavelmente já oferece a sua solução de alguma forma, talvez não da forma que você oferece, mas já oferece algo semelhante. Então, aquilo é um concorrente. Tá? Se eu vendo água mineral, a Coca-Cola é minha concorrente, ela vende refrigerante, quer dizer, não é além de água, lógico, mas pensando em refrigerante, eu estou falando de alguém que está, eventualmente, não tendo água, ele vai tomar um refrigerante, está substituindo. Então, ela passa a ser um concorrente, né? Eu preciso entender quem são os concorrentes. Desculpe, Davi. E aí, nesse item, você lista ali os seus concorrentes, os principais concorrentes, e faz um estudinho, Davi, dá uma aprofundada, vê o que oferece, vê como é a proposta, vê como é o site, dá uma fuçadinha, não é simplesmente, vou fazer a lição de casa. Cite seus concorrentes. Não, é para entrar, refletir, porque aí as ideias vão sendo fomentadas, né? Sim, no momento que você começa a olhar para o seu concorrente, algumas coisas vêm à cabeça. Primeiro, o que eles fazem que eu não faço? E depois, o que eu faço que eles não fazem? Eles têm um apelo visual melhor do que o meu? Eles têm um preço melhor do que o meu? Têm qualidade melhor do que a minha? Eu preciso avaliar tudo isso para entender o que eles estão entregando diferente de mim e avaliar se eu posso incorporar alguma coisa que eles estão oferecendo ao meu negócio ou, de repente, entendendo bem o modelo de negócio deles, eu posso verificar que, de repente, eles estão deixando de entregar alguma coisa aqui que eu posso estar entregando e, com isso, atender clientes que eles estariam atendendo. Então, tenho brechas aí no mercado que eu posso buscar através dessa comparação. Perfeito. Okay? Próximo C. Próximo C são os canais. Canais aqui é a forma pela qual eu consigo entregar a minha proposta de valor para os meus clientes, para os meus consumidores finais. Isso vale tanto diretamente, aqui, por exemplo, a gente está entregando através de uma plataforma. Pode ser YouTube, pode ser Instagram,
a gente está entregando o nosso valor, está entregando o nosso conhecimento, o nosso conteúdo. Mas eu posso fazer isso também através de parceiros. Eu posso ter parceiros que estão levando o meu produto a outros lugares, né? Então, existem várias formas de você entregar. Se você, por exemplo, faz salgadinhos, né? Faz salgadinhos por encomenda, qual é o canal que você usa? Você entrega na casa do cliente, então você usa um delivery. Você provavelmente tem parceiros ali para te ajudar a entregar essa mercadoria, fazer o delivery, né? Fazer a entrega desse produto. Pode ser, aí você fala, não, mas eu não contratei ninguém, eu mesmo pego minha motocicleta, meu carro e vou lá e entrego. Tudo bem, mas isso é uma forma, está dentro do seu modelo de negócio, um modelo pelo qual você está fazendo com que seu produto chegue à mão do seu cliente. Então, o seu canal, nesse momento, é a entrega. Você não está usando uma loja física para a pessoa vir até você e comprar. Eu vendo pela internet. Ok, mais uma forma mais um canal de distribuição. Então, quais são os canais? De comunicações também. Quais são os canais pelos quais eu me comunico com as pessoas? Tudo isso são reflexões que a gente tem que fazer e anotações, porque dessas reflexões vão surgir novos insights. Talvez tem uma forma aqui de entrega que eu não estava pensando, tem uma empresa nova aqui que está fazendo entrega mais barata, né? Está fazendo essa logística de uma forma mais rápida. Então, tem outros meios de fazer que eu não estou explorando ainda e, de repente, eu posso estar explorando e, com isso, otimizar o meu processo. Tudo isso é para a gente poder identificar o que eu estou fazendo hoje e nessas reflexões, com certeza você vai descobrir outras coisas que, de repente, poderia estar fazendo e não está. Depois, consumidores finais. Você conhece o seu consumidor final? Você sabe quem é? Quem consome o seu produto na ponta? Mas eu trabalho só com empresa. Né? Meu trabalho é só, eu vendo para empresas e as empresas é que entregam lá o meu produto, que distribuem meus produtos. Ok, você conhece quem está comprando na ponta? Eu sempre dou o exemplo, quando a gente fala na aula de campus, eu sempre dou aquele exemplo da Sadia, da Perdigão, né? A Sadia, a Perdigão, ela não tem lojas ou sites para você, consumidor, comprar direto. Elas vendem para varejistas, para redes de supermercado e outros varejistas, e lá no varejo, nós, consumidores, vamos lá e compramos. Eu vou comprar o peru da Sadia, vou comprar algum outro produto lá da Perdigão, da Seara. Essas empresas, o consumidor final dela sou eu, você, a Paula. Nós que somos o alvo do produto delas. A relação delas direta é com a rede de varejistas, as redes, né, de varejistas. Mas toda a comunicação que ela faz, todo o marketing que ela faz está voltado para nós, consumidores finais. Então, eu preciso entender a nossa forma de consumir, né, os nossos hábitos de consumo. Porque, sem isso, ela não vai conseguir vender. Eu vou vender para o varejista e, se eu não for, você, a Paula, não formos ao mercado comprar o produto da Sadia, da Perdigão, a rede de varejistas simplesmente não vai renovar o pedido, não vai fazer mais pedido. Não está vendendo, está encalhando, não vou vender mais esse negócio. Então, ela precisa saber disso. Paula? Perfeito, Davi. Estamos curiosos aí para o próximo C. Custos. Existe um dito no meio da administração que diz o seguinte: se você não conhece os números do seu negócio, você não conhece o seu negócio. Custos, ele está se referindo a todos os números que envolvem o negócio, não necessariamente apenas o custo. Tá? O custo aqui ele está abrangendo toda a parte de números. É importante você saber os custos que você tem,
quanto você fatura, os números de receita, as formas pelas quais você recebe ou pelas quais você paga, os prazos que você tem para pagar e para receber. Tudo isso precisa ser emitido, precisa ser acompanhado, porque, de repente, se você, por exemplo, você tem que pagar numa velocidade, eu só compro mercadoria à vista, não tenho crédito, compra à vista, e na hora de receber, você recebe a prazo, você vai ter um descasamento no seu caixa, isso vai ser um problema para o fluxo de caixa, né? Então, a gente precisa conhecer os números da empresa. Muita gente tem o hábito de, não, está tudo na minha cabeça, eu acompanho tudo de cabeça. Esquece. Você não acompanha de cabeça nem o seu orçamento pessoal. Pode apostar nisso, que é verdade. Tá? Eu já fiz esse teste, olha, eu tenho aptidão com números, a minha área é contábil, e quando eu resolvi fazer um controle pessoal para as minhas contas, eu me assustei com o número de lançamentos. Foram mais de 200 lançamentos por mês. Lançamentos cada pagamentinho, cada pagamento e recebimento, a gente considera um lançamento. E, olha, foram mais de 200. Como é que você vai lembrar de 200? Mas, poxa, tem uns que não são problema. Eu paguei ali uma água mineral, né, comprei uma bala, né? Mas isso no final do mês, quantas águas minerais você comprou? De repente você comprou mais 20. Olha, já dando impacto no seu orçamento. E aí a gente não faz essa conta. Quando a gente lança, a gente vê. Então, o que a gente recomenda é que pelo menos tenha uma planilha de Excel, uma planilha eletrônica, pode ser no Google, pode ser no Excel, para você controlar isso. O ideal seria um sistema de gestão. Mas, se não tiver facilidade, né, não tiver costume de usar sistemas, ou mesmo não achou nenhum sistema adequado que não fosse gratuito, ou que não fosse com um custo muito baixo, pode usar uma planilha, mas o ideal é que tenha uma planilha. Caderno, para fazer esse tipo de acompanhamento, é melhor do que nada? É melhor do que nada, né? Vai ter um registro ali. Mas não é o ideal, porque se você, por exemplo, lançar todo dia, eu vou lá e lanço o meu faturamento, quanto eu recebi no dia. No final de 30 dias, você vai ter que ficar somando 30 vezes aquilo ali. Você vai toda hora estar... se eu quiser saber quanto eu ganhei na quinzena, quanto eu ganhei na semana, eu vou ter que ficar fazendo conta. Uma planilha, você monta uma fórmula e aquilo vai estar ali para a vida toda. Não vai precisar ficar repetindo conta. Ok? Perfeito. E o último, Davizito? Contexto. Contexto é o momento em que a gente vive, o momento em que você está inserido, o ambiente onde você está inserido. Entender o seu produto ou a sua empresa, o que ela representa dentro desse contexto. Se eu faço, por exemplo, salgadinhos, volto aqui ao exemplo do salgadinho congelado. Onde é que está inserido o meu negócio? Poxa, eu estou dentro de uma academia de ginástica, né? Uma academia, e estou lá, resolvi colocar salgadinhos para vender. Será que vai ter saída? Será que esse público está alinhado com esse tipo de produto? Parece que não. Então, o contexto me diz que o meu produto não está alinhado com o meu público. Então, eu preciso entender isso. A própria época onde a gente vive, né, se a gente for pensar um pouco maior, um pouco macro, a nossa época já tem uma preocupação maior com a saúde. Então, produtos que tenham muitos insumos artificiais, produtos que tenham muita gordura ou que não sejam muito bons para a saúde, já não são vistos bem por uma grande parcela do público. Então, a gente precisa entender isso, para ver que direção a gente vai. Se eu estou investindo, eu vou abrir uma empresa, eu acho que eu vou abrir uma distribuidora de cigarro. A gente vive uma época onde, né, existe uma proibição para fazer propaganda, proibição para você poder consumir o cigarro em determinados locais, em vários locais. A própria sociedade hoje já não vê o cigarro mais como
como algo muito atrativo. Então, olhando para o futuro, dentro desse contexto que a gente está, não me parece, pode até ser, tá? Não estou dizendo que não seja. Isso é uma avaliação de cada um vai ver isso. Mas não me parece ser uma empresa com uma longevidade dentro dessa linha, porque o público tende a diminuir e não aumentar. Então, avaliar o contexto é isso, é olhar os aspectos políticos, sociais, econômicos, olhar o meu entorno, né, próximo ou distante, para entender o que está acontecendo. Avaliando esses 6, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma boa avaliação do seu negócio. Paulo, o que você acha? Perfeito. Recapitulando, então, aqui a nossa primeira aula do planejamento estratégico. Explicamos a importância do planejamento, o que é uma estratégia. Falamos que você deve começar olhando para o ponto que você está, para o seu ponto A. Davi falou aí os 6 pontos principais que você tem que refletir e descrever aí, entender. E aí, agora a gente vai finalizar com uma outra ferramenta que o Davi vai apresentar para a gente, chama-se a análise SWOT, ou a FOPA, né, Davi? E aí já vai completar para você entender aonde que você está. Bom, a análise SWOT, ela tem esse nome SWOT por conta dos nomes em inglês. Mas aqui no Brasil a gente tem forças, fraquezas, ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por isso é FOFA. Né? A gente tem a matriz FOFA ou matriz SWOT. É chamada pelos 2 nomes. E aí a gente tem aspectos positivos e negativos e tem fatores internos e externos que afetam o nosso negócio. Positivos aqui, a gente tem as forças. Quais são as forças? Quais são as minhas qualidades? O que eu tenho a meu favor no meu negócio? Poxa, eu trabalho aqui sozinho, não tenho custo, não pago aluguel, não tenho empregados, então eu tenho os meus custos são muito baixos, né? Eu preciso, para o meu trabalho, para entregar a minha proposta de valor, eu preciso de muito pouco custo, muito pouco gasto para fazer isso. Eu faço tudo online, então não tenho tempo, não gasto com deslocamento, não gasto tempo. Então, isso é uma grande força minha. Meu custo é baixo, ou seja, eu posso cobrar mais baixo porque meu custo é baixo. Se eu tivesse um custo muito elevado, eu teria que cobrar mais alto e isso dificulta, logicamente, preços altos, em geral, dificultam a venda. E outras forças eu tenho? Poxa, eu tenho todo o equipamento necessário, eu tenho uma internet de ponta, com fibra ótica, eu tenho um bom computador, eu tenho luz aqui para me iluminar, tenho uma boa câmera, beleza, isso atende o que eu preciso para poder entregar a minha proposta de valor, eu faço mentoria online. Então, tendo esse equipamento que eu tenho, é bem suficiente, mais do que suficiente, para poder fazer a entrega que eu faço. Então, isso tudo são pontos positivos. E a gente precisa listar isso. É muito comum que a pessoa não faça essa autoavaliação e identifique esses pontos positivos. E aí, se alguém pergunta, vem cá, o que você tem de bom aí no seu negócio? As pessoas, às vezes, não sabem. Ela simplesmente, poxa, eu sou confiável, o trabalho é bom. Está muito vago. Se você tiver essa relação, fica mais fácil. Fatores externos aqui. Vamos falar, antes de falar de fatores externos, vamos falar dos pontos negativos. Falei das forças, vamos falar das fraquezas. Assim como eu tenho pontos positivos, eu tenho pontos negativos no meu negócio. Quais são os meus pontos negativos? Às vezes, uma força ela também pode ser uma fraqueza em determinados aspectos. Você pode ter o fato de você ser uma pequena empresa e não ter funcionários, tem um ponto de bom, você não tem custos fixos, você tem uma leveza na sua estrutura, porque você decide, você mesmo executa, você mesmo faz. Por outro lado,
às vezes você fica soberbado, você fica com muito trabalho, porque é você que faz tudo, né? Você que chuta, cabeceia, faz o gol e ainda pega a bola fora do campo quando ela sai. Então, fica difícil de você tocar tudo sozinho. Isso é uma fraqueza, porque às vezes você pode estar perdendo tempo em determinadas atividades que você poderia delegar e não está, e poderia estar ganhando dinheiro, né, ao invés de estar executando aquela tarefa meramente operacional que poderia ter sido delegada para outra pessoa. Então, são coisas para a gente pensar. Que outros pontos negativos? Começa a listar, né, e seja sincero, porque às vezes a gente tem os pontos negativos, mas a gente tenta, não vamos falar disso aqui não, isso aqui não é negativo, Não é tão mas não é grave. tanto. Relaciona, porque aí você, de repente, vai começar a buscar soluções para essas questões que estão ali adormecidas e estão te atrapalhando, né? O bom da gente fazer essa autoanálise do negócio, é que a gente começa a botar as cartas na mesa e de coisas que, às vezes, estão ali embaixo do tapete. Tem um monte de sujeira embaixo do tapete e a gente está deixando lá. Fatores externos, tá? Já que a gente viu os fatores internos, o que eu tenho nesse momento aqui no meu negócio, vamos olhar para fora. Que oportunidades o mercado pode estar me trazendo, né? Olha, surgiu aqui, vamos falar, a gente faz aqui mentoria, né? Mentoria é um tema que está bombando no mercado. Pô, se a gente vende isso, então a gente já tem uma onda aí para surfar, né? De repente tem um momento bom para falar de mentoria. Se eu fosse falando de mentoria, eu já falo de mentoria há 8 anos. Há 8 anos atrás, quando a gente começou a falar de mentoria de negócio, ninguém nem sabia o que era, né? Falava mentor. Não, eu conheço coach, conheço consultor, mas mentor eu não conheço. Agora a gente já ouve falar muito de mentoria, às vezes até mais do que a gente gostaria, mas você já tem um mercado que já conhece o seu produto. Esse é um fator positivo, é uma oportunidade de você avançar com esse negócio. Existe alguma questão na legislação que está para mudar, que pode estar para mudar, e, de repente, isso vai impactar positivamente o seu negócio? De repente, eu estou vendendo um produto e eu estou sabendo ali que uma legislação vai ser alterada para reduzir o imposto sobre o produto que eu estou vendendo. Opa, olha aí uma oportunidade, né? Então, são os aspectos negativos. Tudo aquilo que for externo à empresa, ao negócio, a gente avalia se ela tem a possibilidade de ser uma oportunidade. E, por outro lado, também externamente, você tem as ameaças. Tudo aquilo que ameaça o meu negócio de alguma forma ou pode impactar negativamente o meu negócio. Como eu falei da legislação, poxa, de repente a legislação vai impedir que eu venda algum produto. Eu vi recentemente, só para dar um exemplo, eu estava ouvindo uma reportagem e aí foi falado que no final do ano passado, no final de 2022, haveria impedimento da pesca do pintado, um peixe pintado, que estava ameaçado por extinção ou algum tipo de proteção foi feito para aquele peixe, porque ele estava sendo ameaçado. E aí não poderia mais ser pescado aquele peixe. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro tem uma empresa que o carro-chefe dela é o pintado na brasa, né? É um restaurante que vende comida, né, frutos do mar. E o carro-chefe é o pintado na brasa. Na hora já me veio isso na cabeça. Caramba, como é que os caras estão se virando com isso? Né? De repente, meu carro-chefe eu não posso mais pescar. Será que eu tenho parceiros, né, que possam me fornecer isso através de criação de peixes, né, desse tipo de peixe? Porque senão, de repente, eu vou ter que mudar meu jogo, né? Vou ter que mudar o prato principal do meu restaurante.
olha aí, uma ameaça terrível, né, acontecendo com o meu negócio e algo que eu não domino, não tem como fazer nada a respeito internamente, eu tenho que atuar externamente e ver quais são as opções que eu tenho. Então, olhando aqui a SWOT, depois que você olhou para os 6, já fez todas as reflexões e já aplicou tudo isso aqui na SWOT, com certeza você vai ter uma boa noção, né? Se não uma excelente, mas pelo menos uma boa noção de onde você está no momento. Qual é o momento do seu negócio, o que você pode fazer, o que você não pode fazer até aqui. Maravilhoso! Então, estamos finalizando aí nosso primeiro vídeo sobre o planejamento estratégico. No próximo vídeo, vídeo 2, vamos falar aí como elaborar as suas metas, ou seja, como criar suas metas para que elas sejam realmente realizáveis. Não perca, fique com a gente, vamos juntos, né, Davizinho? Isso aí, até mais. Tchau, tchau, até!